Antes de orarmos, respire fundo. Talvez você esteja vivendo dias em que o medo fala mais alto que a sua fé, em que o silêncio da sua alma grita por socorro. O medo te diz para se calar, para recuar, para desistir. E sem perceber, você vai se afastando de quem era, da sua força, da sua coragem, da sua confiança em Deus. Mas hoje, ouça isso. O medo pode te calar por um tempo, mas não pode anular o chamado que Deus colocou em você. Deus não está te olhando com acusação. Ele não está perguntando por que você tem medo. Ele está dizendo: levanta, eu estou aqui, eu sou contigo. O medo quer te paralisar, mas o Senhor quer te levantar. Ele não espera que você lute com suas próprias forças, mas que confie, mesmo fraco, mesmo em lágrimas. É no chão que a graça de Deus te encontra, não para te deixar caído, mas para te colocar de pé. A sua voz ainda será usada para glorificar o nome dele. O medo não terá a palavra final. Sabe por que Deus não te abandona quando você sente medo? Porque Ele te entende. O medo não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de que você tem lutado por muito tempo. É o reflexo de um coração cansado, de uma mente que já enfrentou mais batalhas do que gostaria de admitir. Você não está pecando por sentir medo. Você está sendo humano, e Deus ama seres humanos reais, não versões forçadas de força. Ele vê os seus tremores, os seus pensamentos acelerados, as noites, em claro. E mesmo assim, Ele continua te chamando de filho, de filha, de amado. Jesus não se afastava de quem tinha medo. Ele se aproximava, Ele estendeu a mão para Pedro quando ele afundava. Ele falou: não temas, aos discípulos no meio da tempestade. E Ele está falando com você agora. Eu sei que você tem medo, mas eu estou aqui. Não se condene por sentir. O medo não te desqualifica. O que te fortalece é saber quem te segura quando tudo parece ruir. Você já percebeu que até os grandes heróis da fé sentiram medo? Davi tremia diante de perseguições. Elias, depois de um grande milagre, fugiu para o deserto pedindo para morrer. Josué, ao assumir o lugar de Moisés, ouviu várias vezes da boca de Deus: não temas, seja forte e corajoso. A Bíblia não esconde o medo, porque Deus não se assusta com ele. Ele conhece o seu coração. Ele vê onde você tenta disfarçar que está tudo bem, quando por dentro tudo está desmoronando. O que Ele fez com Davi, Elias, Josué, Ele faz com você. Não elimina o medo com críticas, mas com presença. Deus não exige que você seja um supercrente. Ele quer apenas que você confie nele, mesmo com os joelhos tremendo. Se homens e mulheres de fé tremeram, e mesmo assim venceram, você também vai vencer. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Deus nunca falhou com os que o invocam. Você já se perguntou de onde vem esse medo que te paralisa? A Bíblia é clara. O medo que nos destrói não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1:7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Isso significa que o medo que te faz duvidar, recuar, querer sumir, não é seu por direito. Ele é um intruso, uma mentira disfarçada de verdade. Deus te criou com poder, com capacidade de resistir, com amor para sustentar e com equilíbrio para não desmoronar. O medo tenta ocupar o lugar que pertence à fé. Ele sussurra que você não vai conseguir. Mas o Espírito de Deus em você diz: você vai vencer. Você foi chamado para resistir. Você tem a mente de Cristo. Hoje, declare essa verdade sobre a sua vida. O medo não te define. Ele não veio de Deus e, por isso, não tem autoridade sobre você. Existe uma estratégia invisível agindo contra você. E talvez você nem tenha percebido. O medo não é apenas um sentimento. É uma arma usada pelo inimigo para te paralisar antes mesmo da batalha começar. Ele sabe que não pode roubar o que Deus te deu.
Mas se conseguir te paralisar com dúvida, ansiedade e insegurança, você mesmo deixará de avançar. Mas aqui está a verdade. O Espírito de Deus não te paralisa. Ele te capacita. Ele sussurra coragem quando tudo parece desabar. Ele sopra a esperança quando o medo tenta sufocar a sua fé. Ele te capacita com sabedoria, discernimento, força e paz, tudo o que você precisa para seguir em frente. Você pode até se sentir fraco agora, mas não está sem recursos. O Espírito Santo é o fôlego de vida dentro de você, e ele não te chamou para parar. Que o medo tenta travar, o Espírito vem para destravar. Existe uma estratégia invisível agindo contra você, e talvez você nem tenha percebido. O medo não é apenas um sentimento, é uma arma usada pelo inimigo para te paralisar antes mesmo da batalha começar. Ele sabe que não pode roubar o que Deus te deu, mas se conseguir te paralisar com dúvida, ansiedade e insegurança, você mesmo deixará de avançar. Mas aqui está a verdade. O Espírito de Deus não te paralisa. Ele te capacita. Ele sussurra coragem quando tudo parece desabar. Ele sopra a esperança quando o medo tenta sufocar a sua fé. Ele te capacita com sabedoria, discernimento, força e paz, tudo o que você precisa para seguir em frente. Você pode até se sentir fraco agora, mas não está sem recursos. O Espírito Santo é o fôlego de vida dentro de você, e ele não te chamou para parar. Que o medo tenta travar, o Espírito vem para destravar. Há momentos em que o medo aperta tanto o peito que nem orar a gente consegue. Faltam forças, faltam palavras. Só existe o cansaço e o silêncio. Mas mesmo nesse silêncio, Deus escuta. Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem conseguimos orar como deveríamos. Ou seja, até o seu choro tem voz no céu. As lágrimas que você derrama em silêncio não caem no chão. Caem no coração de Deus. Ele entende o que você sente mesmo quando você não consegue explicar. Ele ouve o seu coração, mesmo quando a sua boca se cala. Então, se tudo o que você consegue fazer hoje é suspirar, isso já é oração. E Deus responde até mesmo os suspiros, porque para Ele nenhuma dor sua passa despercebida. Muitas vezes achamos que ninguém nos entende, que ninguém sente o que estamos passando. Mas existe alguém que sentiu, e foi além. Na noite em que seria traído, Jesus se ajoelhou no Getsêmani e suou sangue de tanta angústia. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste, até a morte." Mateus 26:38. Ele sabe o que é medo. Ele sabe o que é ansiedade. Ele sabe o que é sentir que está sozinho e mesmo assim continuar. E sabe o que aconteceu? Mesmo fraco, Jesus orou. Mesmo com medo, ele se rendeu à vontade do Pai. Porque ele enfrentou o pavor daquela noite. Hoje, ele pode te sustentar nas noites escuras da sua vida. Ele entende. Ele esteve aí, e ele está com você agora. Você não está clamando para um Deus distante. Está orando a um Salvador, que conhece a dor de perto. Quando o medo domina a mente, é difícil pensar com clareza. Os pensamentos ficam embaralhados, a ansiedade toma conta, e parece que a fé desapareceu. Mas há uma arma que Deus te deu para esses momentos: a sua palavra. Mesmo que sua mente esteja em guerra, declare a verdade. Mesmo sem sentir, fale com fé. Mesmo sem entender, confesse com ousadia aquilo que Deus diz a seu respeito. Diga: "O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum." A verdade de Deus tem poder para calar as mentiras do medo. Quando a mente gritar insegurança, fale em voz alta a promessa. Quando o coração tremer, levante a palavra como escudo, porque o inimigo não resiste à verdade. E a verdade é que você é amado, protegido e jamais estará sozinho. O medo é mentiroso, ele te isola. Faz você acreditar que ninguém se importa, que ninguém te vê.
que nem mesmo Deus está ouvindo. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Enquanto o medo cochicha no seu ouvido, você está só. Deus está dizendo em voz firme: eu estou aqui, eu sempre estive. Ele viu suas lágrimas naquela madrugada em silêncio. Ele percebeu aquele suspiro no meio do dia. Ele está contigo, até quando você sente que não merece. O medo tenta te separar, mas Deus já construiu uma ponte até você, com amor, com misericórdia, com fidelidade. Então, quando o medo disser que você foi esquecido, lembre-se, você foi lembrado na cruz. Você é visto. Você é amado. E o céu inteiro se move quando você clama. Davi era jovem, sem armadura, sem espada, sem treinamento militar. Golias era gigante, experiente, amedrontador. Mas Davi tinha algo que o gigante não tinha: fé no Deus vivo. Quando todos fugiram, Davi permaneceu. Não porque era o mais forte, mas porque confiava no poder do Senhor. Ele disse: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Essa é a chave para vencer o medo. Não confiar na sua força, confiar no nome de Deus. Você não precisa de armas humanas. Você só precisa lembrar quem está com você. O medo pode parecer grande, mas nenhum gigante é maior do que o Deus que luta por você. Hoje, como Davi, declare: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador. E avance, mesmo com o coração batendo forte, porque o Senhor já preparou sua vitória. O medo te diz para se calar, mas o louvor te ensina a levantar a voz, mesmo tremendo. Muitas vezes a saída da prisão do medo não está em sentir coragem. Está em adorar mesmo com o coração em pedaços. Na prisão, Paulo e Silas estavam acorrentados. Escuridão, dor, injustiça. Mas o que eles fizeram? Louvaram. Sabe o que aconteceu? As correntes se romperam. As portas se abriram. Porque quando você louva no meio da dor, o céu age de forma sobrenatural. O louvor não é só uma canção, é uma arma. É uma declaração espiritual de que o medo não tem mais domínio sobre você. Mesmo que seja só um sussurro, louve. Mesmo que sua alma esteja cansada, louve. Porque a atmosfera muda quando você escolhe adorar em meio ao medo. E às vezes, a libertação que você busca virá quando você escolher louvar, mesmo sem entender. Talvez você esteja vivendo noites longas, cheias de pensamentos, lágrimas e inquietações. Talvez o medo visite sua mente justamente quando o mundo se cala e tudo escurece. Mas ouça essa verdade com o coração. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Você pode descansar, porque Deus não dorme. Enquanto você tenta entender o amanhã, Ele já está preparando livramentos. Enquanto você se pergunta o que vai acontecer, Ele já está cercando sua casa, sua vida e seu coração. Com paz, Ele é o guarda que não cochila. É o Pai que vigia o Filho amado. É o Deus que vela sobre cada detalhe, mesmo no silêncio da madrugada. Hoje à noite, você pode entregar o seu medo e trocar pela paz. Feche os olhos, sabendo que o céu está de vigia e você está seguro nos braços do Pai. O medo é insistente. Ele bate à porta da mente com pensamentos negativos, com lembranças dolorosas, com previsões sombrias, mas você tem autoridade para escolher o que entra. A palavra diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Isso significa você pode ouvir o medo batendo, mas não é obrigado a deixá-lo entrar. A fé é a fechadura. É ela que diz: aqui só entra o que edifica, o que traz paz, o que vem de Deus. O medo chega como hóspede indesejado, querendo ocupar todo o espaço.
Mas a fé responde: essa casa tem dono. Essa mente pertence ao Senhor. Então, quando os pensamentos ruins vierem, respire, ore, confie e mantenha a porta fechada para tudo o que não vem de Deus. Você não tem controle sobre o que bate à porta, mas tem total poder de escolher quem entra e permanece. O medo pode tentar controlar seus pensamentos, mas a oração realinha sua alma com o céu. Ela não precisa ser longa, não precisa ser perfeita, só precisa ser sincera. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que você tanto procura não vem das circunstâncias mudarem, mas da sua conexão com Deus aumentar. E essa conexão se chama oração. A cada vez que você ora, o medo perde força. A cada clamor, o céu responde com presença. A oração é a ponte entre o seu agora e o milagre que Deus já está preparando. Então hoje, não lute com suas próprias forças. Use a sua arma mais poderosa, fale com Deus. Que o Senhor te envolva com paz, fortaleça a sua fé e renove o seu coração. Se essa mensagem falou com você, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que esteja precisando. E se você deseja continuar caminhando com fé e esperança todos os dias, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Tem sempre uma palavra de Deus esperando por você aqui. Fique na paz. Até a próxima oração.